Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estou aqui presente. Repito, meu nome é Flávio da Paixão. Sou evangelista. Estou aqui para vos trazendo um lindo tema que tem a ver com a igreja verdadeira. Ok? Então, mais uma vez estou aqui presente neste programa Esperança Triunfante 2030-2031. Peço aos ouvintes que estão me ouvindo que se inscrevam, porque aqui a luz da verdade está brilhando. É a verdade que nós estamos levando para as demais pessoas. A verdade da palavra de Deus. Diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, o nosso objetivo aqui nesse canal é apresentar a verdade clara para os nossos ouvintes, à luz da palavra de Deus. Portanto, sem mais rodeio, queria me basear num texto bíblico, no texto-chave da palavra de Deus acerca desse tema, qual é a igreja verdadeira. No livro do Apocalipse nos é apresentado duas igrejas, uma verdadeira em Apocalipse 12 e a falsa outra no livro de Apocalipse 17. Ok? Portanto, sem mais rodeio, vou tomar a leitura da palavra de Deus. Porque repito que a Bíblia é a nossa única regra de fé, de prática e doutrina. Portanto, vou tomar a leitura sem mais rodeio. Portanto, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua por debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esse é o símbolo da igreja verdadeira nessa terra. Essa mulher literalmente não existe, mas na Bíblia essa mulher existe. Portanto, essa mulher é símbolo da igreja verdadeira nessa terra. Portanto, a mulher está vestida do sol e tendo a lua por debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Portanto, repito mais uma vez, literalmente essa mulher não existe, mas na Bíblia essa mulher existe. Quero vos deixar claro, mulher em profecia simboliza igreja. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, ok? Mulher é comparado com a igreja e marido é comparado com Cristo. Portanto, mulher em profecia simboliza igreja. Portanto, essa mulher que está vestida de sol significa uma igreja. Está vestida do sol. O que significa o sol? O sol é Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, mais em diante, diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Ok? Brilhava como o sol. E eu pergunto, o que o sol faz? O sol não ilumina? Claro que sim. Então, uma mulher vestida do sol, isso significa uma igreja que está iluminada pela glória de Jesus. Ela está iluminada pela glória de Jesus. E a lua? O que simboliza a lua por debaixo dos seus pés? A lua significa aquilo que refletia o sacrifício de Cristo no Antigo Testamento, que é o sacrifício do Cordeiro. Levíticos capítulo 1, versículo 9 já fala disso, ok? Então, a lua é aquilo que refletia o sacrifício de Jesus no Antigo Testamento. E qual era o sacrifício de Jesus no Antigo Testamento? Qual era o sacrifício que apontava, ou melhor, para o sacrifício de Cristo no Antigo Testamento? Sacrifício do Cordeiro, ok? O sol é Jesus no Novo Testamento, simboliza Jesus no Novo Testamento, melhor. A lua simboliza Jesus no Antigo Testamento. Portanto, uma mulher vestida de sol significa uma igreja que está iluminada pela glória de Cristo Jesus e que tem a lua por debaixo dos seus pés. A lua é aquilo que refletia o sacrifício de Cristo no Antigo Testamento. Portanto,
uma mulher iluminada pela glória, uma igreja, ou melhor, iluminada pela glória de Cristo, e que cujas origens partem desde o Antigo Testamento. E essa mesma igreja, ela é triunfante porque ela tem coroa, está coroado. Diz que a mulher tinha uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Coroa é símbolo de vitória. 12 estrelas representam os 12 apóstolos de Cristo Jesus. Portanto, em suma de tudo, uma mulher vestida de sol, tendo a lua por debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, significa uma igreja que está iluminada pela glória de Cristo Jesus e que tem as suas bases, ou que seja, que cujas as origens partem desde o Antigo Testamento, e que é uma igreja vitoriosa e que será vitoriosa quando Jesus voltar, e que teve como seus líderes os 12 apóstolos de Cristo Jesus. A grande pergunta é: como identificar ela? Apocalipse capítulo 12, versículo 17. A palavra de Deus diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está aí. E o dragão irou-se contra a mulher. Já vimos que a mulher em profecia simboliza igreja. E o dragão é símbolo do diabo. E Apocalipse nos apresenta uma coisa bem clara. E o dragão, o diabo, irou-se contra a mulher. O dragão não irou-se contra as mulheres, não. Irou-se contra uma mulher. Porque Deus só tem uma igreja nessa terra verdadeira. Porque se todas as igrejas fossem verdadeiras, conforme muita gente aí tem dito, o texto bíblico diria que o dragão, que é o Satanás, poderia irar-se contra mulheres, ok? Poderia irar-se contra mulheres, que é símbolo da igreja. Seria que o dragão, Satanás, irou-se contra as igrejas, seria assim no plural, mas aqui está no singular. O dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, no singular, contra uma igreja. E o que o dragão vai fazendo? Vejam, no mesmo texto continuando, e o dragão, ou Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra aos restos da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Veja que o dragão ira-se contra a mulher, que é a igreja, mas a guerra o dragão faz com quem? Com a mulher, que é a igreja? Não. A guerra o dragão faz contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Para identificar, repito, essa mulher do Apocalipse 12, essa igreja verdadeira, em nossos dias, tem duas características como identificá-la. Primeiro ponto, guarda os mandamentos de Deus. E eu pergunto, quantos são os mandamentos de Deus? Mandamentos de Deus não são 9, nem 8, nem 7, nem 6. Os mandamentos de Deus são 10, escrito pelo próprio dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Para os ouvintes que estão me ouvindo, confira aí em casa. Pega a sua Bíblia e confira. Portanto, são os 10 mandamentos. Ok? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento da Bíblia, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não é domingo. Vejam, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sexto mandamento, honra, ou seja, o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento, não matarás.
O 7º mandamento, não adulterarás. O 8º mandamento, não furtarás nada do teu próximo. O 8º não seja. O 9º mandamento diz, não cobiçarás, ou não seja, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o 9º. O 10º mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo. São esses 10 mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus em 2 tábuas de pedra. E como identificar a igreja verdadeira de Deus, essa mulher em nossos dias? Primeira característica, guarda todos os mandamentos de Deus e o sábado está dentro. A segunda característica, como identificá-la em nossos dias? Tem o testemunho de Jesus. O que significa testemunho de Jesus? De acordo com a palavra de Deus, espírito de profecia, dom profético. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Em nossos dias, repito, em nossos dias, dentre todas as igrejas que nós temos, a única igreja em nossos dias, com essas 2 características bem citadas aqui, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, dom profético, é a igreja adventista do 7º dia. É a única que guarda os mandamentos de Deus. E eu repito, os mandamentos de Deus, mais uma vez, não são 9, 10. E o sábado está dentro, o 4º mandamento. Portanto, mas tem uma coisa que eu queria deixar bem clara. Tudo bem, a única igreja em nossos dias, com essas 2 características, a igreja adventista do 7º dia. Mas quero tocar num ponto, meus ouvintes, prestem atenção, por favor, se assegurem. Quero tocar num ponto, capítulo 12, versículo 17. Diz a palavra do Senhor: irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher que é a igreja. Preste bem atenção, há pouco falei que o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher que é a igreja. Mas a guerra, dragão, Satanás não faz com a igreja, é contra o resto da sua descendência. Ok? Por que é que eu toco nesse ponto? Tem uma coisa muito clara. Apocalipse capítulo 12, mesmo texto, mas já no versículo 6, descaindo um pouquinho atrás. Tem uma verdade que muitos nunca perceberam. Vejam, Apocalipse capítulo 12, versículo 6 diz: e a mulher fugiu para o deserto. A igreja verdadeira que eu estou falando, essa mulher, a igreja verdadeira, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Vimos que essa igreja verdadeira, ela foi perseguida por um poder secular. Nós conhecemos a história, pelo poder romano, por volta de 1260 dias, que são anos proféticos, ok? Portanto, já no versículo 13, que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um varão. Portanto, o dragão perseguia a mulher que é a igreja. Repetindo, o dragão é Satanás e a mulher é a igreja, que ele tanto perseguiu. E voltando para o texto atrás que nós lemos, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz o seguinte: irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher que é a igreja. Repetindo, mas a guerra, Satanás, o dragão, não faz contra a igreja. Ela faz para o remanescente, o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Mas tem uma coisa que eu quero vos realçar nessas horas. A mulher que é a igreja, que tenha fugido para o deserto, é a igreja verdadeira. Mas agora, onde é que eu quero chegar com isso? Tem uma verdade muito bem clara. Vou me basear no livro Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. Vou tomando a leitura. E levou-me em espírito a um deserto,
E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Preste bem atenção, repetindo aqui. A igreja, segundo Apocalipse 12, que havia fugido para o deserto, é a igreja verdadeira. Mas quando João outra vez contempla pela visão, já em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, ele vê uma mulher prostituta no deserto. E a mulher, nós sabemos que em profecia simboliza a igreja. Já em Apocalipse 17 é uma igreja falsa no deserto. O que isso significa? Significa que essa mulher pura, que estava sendo perseguida pelo diabo, que fugiu para o deserto, ela depois de mais tarde, porque diz a palavra de Deus, Apocalipse 12, 4, que o dragão parou-se em pé diante da mulher. Creio que houve negociações entre essa mulher, que é a igreja verdadeira, com o dragão. Por isso é que a guerra o dragão faz contra o resto da sua semente, os remanescentes. E João, quando contempla, ele vê agora uma mulher prostituta, uma igreja falsa no deserto. Ok? E o que isso significa? Que a igreja que era pura, que fugiu para o deserto, ela tornou-se impura, tornou-se corrupta, uma mulher falsa, uma religião falsa, ok? Ela corrompeu-se. Qual é a base bíblica para a gente ter a certeza disso? Qual é a base bíblica? Apocalipse capítulo 14, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A palavra Babilônia é derivada de Babel, que significa confusão. Neste caso de Apocalipse, significa confusão religiosa. Portanto, tanto essa mulher que era pura, que fugiu no deserto, a fim de sustentar a verdade de Deus por volta de 1260 dias, que são anos em profecia, essa mulher corrompeu-se. Por isso que João, quando contempla pela segunda vez, ele vê uma mulher prostituta no deserto, significando que essa igreja pura, ela tornou-se corrupta, ela tornou-se uma igreja falsa, porque havia negociado as doutrinas com o dragão, havia bebido o vinho do dragão. Por isso que Apocalipse capítulo 14 diz que todas as nações do mundo, sem fazer exceção, beberam o vinho da Babilônia caída, ok? Todas as religiões beberam o vinho da prostituição dessa mulher prostituta, que é a mãe das falsidades. Ela é a mãe e tem as suas filhas, que são todas essas organizações religiosas, beberam vinho. Portanto, queria me basear também num outro texto de Isaías, vai fechar com tudo. Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E 7 mulheres naquele dia lançarão a mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Portanto, Isaías capítulo 4, versículo 1 está falando de 7 mulheres que naquele dia lançariam a mão no homem. 7 em profecia. 7 significa em profecia plenitude, universalidade, perfeição. Ok? Portanto, mulheres em profecia, como aprendemos, simboliza igreja. Nesse ponto de Isaías, significa igrejas, porque está no plural. 7 mulheres, portanto, mulheres em profecia, igreja, simboliza 7 mulheres, ou seja, 7 mulheres significa totalidade das igrejas que naquele dia queriam lançar a mão de um homem, e esse homem é Jesus. E o que é que essas mulheres prostitutas, o que é que essas igrejas prostitutas queriam fazer? Tão somente queriam o nome de Jesus, ok? E eles se vestiriam das suas próprias vestes, comeriam do seu próprio alimento, ok?
O que significa as vestes? As vestes significa justiças de homem. Que essas igrejas de Isaías capítulo 4, versículo 1, eles tão somente queriam o nome de Jesus para que eles sejam consideradas as igrejas cristãs. Mas na doutrina, filosofia, tudo é doutrinas de homem. Portanto, hoje quando vemos nas placas, inclusive, encontramos nome maravilhoso. Jesus Cristo, a luz do mundo. Encontramos a igreja Monte Sinai, a igreja do Monte Rebe. Muitos nomes bonitos. Tão somente queriam o nome de Jesus, mas queriam andar do seu jeito, andar na justiça de homem. Quando Isaías diz que comeremos do nosso próprio pão, pão simboliza alimento. O que alimenta os membros de uma igreja? Não é a doutrina da palavra de Deus. Neste caso de Isaías, são doutrinas de homem. Ok? Tão somente queriam o nome de Jesus, mas andariam da sua maneira. Buscariam a justiça do homem. Comeriam do seu próprio pão, da sua própria doutrina. Tão somente queriam o nome de Jesus, para que não sejassem envergonhadas, ok? Portanto, Jesus vai falar dessas mulheres prostitutas, essas igrejas falsas, todas elas se prostituíram, ok? Sem fazer exceção. Já em Marcos capítulo 7, repito, Marcos capítulo 7, versículo 10, 7 e 8, assim diz a palavra do Senhor. E ele, Jesus respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós. Lembra que nós estamos a ler no livro do profeta Isaías falando daquelas 7 mulheres que são a totalidade das igrejas falsas, que tão somente queriam o nome de Jesus, ok? Que andariam da sua maneira, que buscariam a sua própria justiça, neste caso justiça de homem, que comeriam do seu próprio pão. Pão significa doutrinas de homem, e Jesus está dando resposta para eles aqui em Isaías. Jesus está mencionando o livro do profeta Isaías. Portanto, Isaías capítulo 7, versículo 6, diz o seguinte: e ele, Jesus respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Veja, o pão lá que eles queriam. Eles próprios queriam comer do seu próprio pão. Pão simboliza doutrinas de homem. E Jesus está dizendo aqui: hipócritas, me honram em vão, porque vocês ensinam doutrinas de homem e deixando mandamentos de Deus. Está aí. Então, portanto, eu faço uma pergunta para os meus ouvintes que estão me ouvindo, me vendo. Quantas nações beberam o vinho da Babilônia caída? Poucas nações? Não. Todas as nações. A palavra toda é uma palavra que está no coletiva, ou no coletivo, que engloba a totalidade, sem fazer exceção. Portanto, ainda Isaías está dizendo 7 mulheres naquele dia. 7 significa perfeição, plenitude e totalidade. Mulher e igrejas. Portanto, todas caíram. Beberam vinho. E para fechar com esse tema, queria me basear no último texto bíblico, Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, estou repetindo, Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 18, versículo 1, 2 e 3 até 4, vou tomar a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra, repito, foi iluminada com a sua glória. Versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Repito, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Já no versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram
com ela e se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Já no versículo 4, para fechar, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Portanto, está aí. O Apocalipse capítulo 18 declara o seguinte: e viu-se um anjo no céu iluminando toda a terra. Esse anjo representa o Santo Espírito de Deus iluminando aos seus fiéis. E no versículo de hoje ele diz que caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que tem dado a beber a todas as nações do mundo. E ela, no versículo 3 diz: tornou-se corrupta, um lugar de toda ave imunda. Quero fechar parando por aqui, só para colocar, ou só para dizer uma verdade bem clara. Portanto, essa Babilônia, essa mulher do Apocalipse 18, essa igreja falsa do Apocalipse 18, ela não é a igreja católica romana. Portanto, embora que Apocalipse capítulo 17 já dá a descrição da Igreja Católica Romana, mas já aqui no 18 não está se falando da Igreja Católica Romana, porque essa igreja já anda caído há séculos. Nenhuma parte a Bíblia diz que essa igreja era pura na outrora e agora se tornando corrupta. Aqui não está se falando da Igreja Católica Romana, porque aqui está se falando de uma mulher que era pura na outrora e que agora se tornou corrupta, ok? Portanto, essa Babilônia de Apocalipse 18, essa mulher, essa igreja falsa, ela é uma igreja que na outrora, repetindo, era perfeita, era pura, que agora tornou-se impura. Portanto, aqui está se falando, segundo o grande conflito, espírito da profecia, está se falando da igreja adventista do sétimo dia, porque é a única igreja a nível de todas que recebeu a revelação, a luz da verdade vinda do céu diretamente. Portanto, é ela que bebeu, que na outrora era pura, que agora se tornou corrupta, porque bebeu o vinho do poder papado. E agora, qual é a prova dos 9? Hoje agora vemos a igreja adventista do sétimo dia aceitando a doutrina da Trindade, uma doutrina católica, aceitando o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, um batismo do ecumenismo. O texto lá repetindo de Mateus capítulo 28, versículo 19, é um texto adulterado, ok? É adulterado. Nenhum dos discípulos efetuou batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O verdadeiro batismo apostólico era apenas em nome de Jesus, ok? Hoje a igreja adventista do sétimo dia está aceitando batismo do ecumenismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje vemos a igreja adventista do sétimo dia aceitando dogmas da igreja católica, mistério da Santíssima Trindade, um Deus que se revelou em 3 seres. Isso tem fundamento bíblico. A Trindade é uma doutrina bíblica. Pelos conhecedores da verdade da palavra de Deus, essa doutrina não tem amparo nas Escrituras. Hoje a igreja adventista está dizendo que Jesus Cristo não é o Filho literal de Deus o Pai. Está dizendo que apenas é um título funcional. Tudo isso é falta do conhecimento bíblico. A igreja que era pura na outrora, ora corrompeu-se, aceitando o vinho da igreja católica romana. Eis aí a razão de Apocalipse 17:8. Todas as nações do mundo beberam vinho, portanto ela bebeu o vinho. Ela está caída, a igreja adventista do sétimo dia. Portanto, chamado de Deus, o último chamado de Deus para todos os fiéis que se encontram nessas determinadas denominações de igrejas. O chamado de Deus: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Portanto, nós temos um ministério. A igreja adventista, ela está se dividindo cada vez mais. Sabem por quê? Por causa das doutrinas falsas que estão sendo infiltradas dentro do meio adventista. Por isso é que está existindo ministérios a se levantar. Portanto, nós somos ministério adventista do sétimo dia, veredas antigas. Estamos aqui com o objetivo de levar a luz da palavra de Deus para todo ouvinte. Jesus declara em Mateus capítulo 24:14,
quando a verdade da palavra de Deus for pregada em todo o mundo, Jesus virá com poder e grande glória. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque de mim que dela se testificam, e cuidareis ter nela a vida eterna. Portanto, não vim aqui ofender a igreja de ninguém, mas apenas falando a verdade, que todas se corromperam, ok? Beberam vinho da Babilônia caída, beberam vinho, veneno do poder papado. Por isso é que Apocalipse capítulo 17, versículo 2 diz que os habitantes da terra estão embriagados todos com o vinho dessa mulher prostituta, essa igreja falsa de Apocalipse, que é símbolo da igreja católica romana, que é a mãe de todas. Tanto a mãe é prostituta, tantas filhas são prostitutas. Portanto, eu termino com a minha pregação nessa hora. Que Deus vos ajude, que Deus vos abra a visão, que conheçam mais e mais a verdade. Nós ainda tragaremos mais estudos da palavra de Deus, mais estudos da verdade da palavra de Deus. Temas em temas nós havemos de trazer nesse programa. Que Deus vos abençoe. Amém.